estudar hoje é o capítulo 26. Se chama Ouvindo Servidores. Então, relembrando um pouquinho o último capítulo, vocês lembram do outro ainda, que foi a prece da Ismalha. E aí, na sequência, esse último capítulo foi mostrando as consequências, os efeitos daquela oração, né? Que vieram recursos do alto. Então, mostrando como isso é real no mundo espiritual, não é algo que a gente acha que é fruto da imaginação. O quanto que isso realmente desce, atravessa e atinge, geralmente, o motivo da nossa oração. E aí mostrou no final, inclusive, que duas pessoas se levantaram. Acabaram correndo, não foram socorridas ali, porque ainda estavam muito desorientados, mas foi justamente mostrando as consequências, os efeitos de uma oração, principalmente ali uma oração coletiva. E aí hoje nós vamos entrar no capítulo Ouvindo Servidores, que vai falar um pouco dos servidores que estavam junto com eles ali. Então vocês se lembram que era um grupo grande, tinha a turma que era dos orientadores, né, o Alfredo, a Ismalha, o grupo da Ismalha, o André Luiz, o Aniceto e o Vicente, e tinham 80 outras pessoas ali junto, que inclusive foram aqueles que eles citaram, que as cores deles eram as mais apagadas. Então eles eram trabalhadores, eram pessoas que já estavam tentando caminhar no sentido do aprendizado, do serviço, da evolução, mas ainda são pessoas que estão muito no começo disso, tanto é que eles ainda não tinham muita luz. E esses são os servidores, são aqueles que estavam ali ajudando. E é um pouquinho dessa história que agora nós vamos ouvir nesse capítulo 26. Então, na sequência daquele momento, né, da prece da Esmalha, tá muito pequena a letra? Pode aumentar um pouquinho? Tá bom? Tá Então, bom. o André Luiz falou: Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Então, ele está falando, relatando que o tratamento entre todos aqueles ali que estavam no ambiente de trabalho, né, todos que estavam dispostos a servir ali, era extremamente amoroso, né? Uma camaradagem, como ele fala, das mais belas. Mas ele não deixa de destacar que existe, apesar desse bem, do bom relacionamento entre todos, existe um respeito à hierarquia. Mas a gente consegue então concluir que não é uma hierarquia que abuse de poder, que distrate alguém. É uma hierarquia que tem a necessidade de se impor, porque é da onde vêm as orientações, de onde vêm as regras e tudo mais, mas é tudo no ambiente extremamente amoroso. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismalha recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo avós da esposa do administrador. Então a Ismalha estava conversando, né, recebendo aquelas pessoas que estavam ali ajudando, e a Ismalha tratava aquelas pessoas como se fossem filhas dela. Como fala assim, ó, atitude verdadeiramente maternal. Então, postura de alguém que cuida de crianças espirituais, né? Porque a Ismalha sendo mais adiantada, mais evoluída, ela com certeza entende que aquelas são pessoas que merecem atenção como uma criança, como um filho, que a gente muitas vezes dá uma orientação, um auxílio e tudo mais. Apesar de essas pessoas serem mais velhas que ela, pela aparência, o aspecto do perispírito, né? Mostrarem rosto envelhecido, que pareciam mais avós da Ismalha do que propriamente filhas, mas a Ismalha tratando elas como filhas. Aniceto nos ministrava lições de vulto. Então a gente imagina que depois daquela oração, daquele trabalho, eles todos ali, os orientadores, os mais evoluídos, os mais experientes, estão esclarecendo os menos evoluídos, os menos experientes, sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Então, a Ismalha, com relação às servidoras dela, o Aniceto também
esclarecendo o André Luiz e o Vicente. Então, o Aniceto ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. Então, como que eles conseguem, na verdade, tirar proveito de tudo? Até das situações mais simples, eles conseguem explicar e de maneira a tirar um grande ensinamento daquilo também. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Então, o Alfredo, né, que é o responsável pelo posto de socorro, ele muito provavelmente então é o que estava acolhendo um maior número até de servidores dele ali. Porque o Aniceto estava orientando o André Luiz e o Vicente. A Ismalha é um grupo um pouquinho menor. E o Aniceto, provavelmente, aqueles 80 colaboradores que estavam ali fazendo aquele tratamento dos passes, da fluidificação da água, do sopro curativo. Então, e ele mostrando mais uma vez o como que essas pessoas que estão em posição superior tratam os seus alunos. Então, com um espírito de extrema solidariedade e também de um imenso afeto. Nunca com superioridade. No começo do livro, eu não sei se vocês lembram, tem um capítulo que o Aniceto fala que uma das qualidades maiores daquele que ensina é se colocar na posição também de alguém que está aprendendo junto, de alguém que não é o soberano, não é o dono da verdade. Ele só tem um pouco mais de experiência e quer passar, mas ele nunca se sente superior àquele. Porque o sentimento de superioridade, o orgulho, a vaidade, não são sentimentos ou vibrações que são condizentes de espírito mais evoluído. Ele tem noção, apesar de estar um pouquinho melhor, ele tem noção do quanto ele é pequeno perante o que falta ali para cima. Então, por isso, a humildade é uma característica desses espíritos que estão ali. E como ele também se reconhece como alguém ainda imperfeito, ele ama e ele quer ensinar com imenso afeto, como está falando ali. E é algo que também a gente tem que passar para o nosso dia a dia. Porque às vezes a gente acha que entende mais de algum assunto e não tem paciência com quem talvez a gente tenha a obrigação até, né, de orientar. E não de fazer aquela pessoa se sentir diminuída por isso, ou não de dar bronca. E isso às vezes acontece, né, com muita frequência, em todos os ambientes da nossa esfera aqui encarnada, em todos os locais de trabalho, até mesmo dentro de casa, com nossos filhos. Então, isso, mais uma vez, é uma grande lição para a gente com relação ao como tratar aqueles que a gente quer ajudar, né? A instruir. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Então, olha aqui, ó, de novo, reforçando aquilo que eu estou falando, que é uma reflexão para a gente, né? Porque às vezes a gente acaba querendo colocar alguém num caminho certo, mas sem paciência e muitas vezes irritado, falando de qualquer jeito, ou às vezes até de maneira grosseira ou até violenta, mas não é a maneira que nós vamos encontrar a eficiência daquilo que nós estamos nos propondo, né? De fazer algo nesse caminho, que é o da evolução nesse sentido. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Então, olha isso, né? Como a harmonia, a vibração de um ambiente onde as pessoas estão envolvidas com esse tipo de sentimento, como isso irradia. Né? O André Luiz está descrevendo que só aquele clima de concórdia, todo mundo se tratando bem, ele estava já se sentindo extremamente beneficiado com aquilo. Eu também não sei se vocês se lembram, tem um capítulo do Nosso Lar que o Lísias fala para o André Luiz também. Uma hora que ele vai lá fora na casa, que ele vai olhar a lua, né? E ele fala assim: eu senti uma paz ali que eu nunca tinha sentido. E o Lísias fala que existe um comprometimento entre todos os habitantes de bem do nosso lar a nunca emitirem pensamentos contrários ao bem. E por isso o resultado era aquela vibração que todo o ambiente estava percebendo, o André Luiz estava percebendo. E é a mesma coisa aqui. Então, quando as pessoas envolvidas num trabalho ou num local
ou numa casa, elas todas estão envolvidas na mesma intenção, né, de auxílio, de afeto, de amor, isso irradia para quem quer que entre no ambiente. E o mesmo acontece da maneira contrária. Se o ambiente está carregado, né, as pessoas não estão com paciência, estão irritadas, isso também é percebido. A gente às vezes entra num lugar desse, ou as pessoas entram quando a gente está assim, ela não se sente bem. Ela sente o reflexo daquela vibração ruim. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. Então, esse era o clima da conversa ali depois dos trabalhos deles, depois da oração e do trabalho que eles fizeram com aqueles dormindo, aqueles irmãos que estavam dormindo, né? A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Então, olha o que o André Luiz estava falando. Ele estava conversando com o Aniceto. Ele estava vendo que a Ismália também estava conversando com as outras. Mas ele estava falando agora que a atitude paterna do Alfredo, a energia que ele estava irradiando, estava atraindo com muita força o André Luiz. Então, ele foi atraído para aquela vibração que estava chamando a atenção dele. E aí ele resolveu ir lá, mais perto dele. Pedir permissão ao nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles numerosos cooperadores. Então ele pediu permissão e foi lá. Ficar junto para tentar entender, ouvir mais de perto o que ele estava falando. Aproximei-me impressionado. Neste momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Então, a hora que ele chegou, um daqueles colaboradores, né, um dos trabalhadores, estava chegando no Alfredo e falando, perguntando alguma coisa. Tratava-se de um velhinho, de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. Então, olha isso, né? Um senhorzinho de mais idade também, né? Um velhinho, com uma humilde expressão e com extremo respeito para com o Alfredo, e chegou perguntando: E o senhor recebeu as notícias? Sim, Alonso, atendia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros. Ó, então, mas provavelmente já não é nem do jeito que eu li, né? Não é sim, Alonso, é sim, Alonso, né? Com toda generosidade, não é aquele tom. É sem afetação. É uma pessoa que o tempo todo fala em tom de harmonia, como eles falaram ali para cima, né? Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Então tem algum assunto que o Alonso, né, quer saber se o Alfredo já está sabendo, e provavelmente é alguma coisa que interessa ao Alonso e que ele queira pedir para que o Alfredo auxilie ele nesse sentido. E o Alfredo falou, sim, os mensageiros, né, as pessoas que ficam encarregadas desse intercâmbio, dessas informações, já passaram para ele nos mínimos detalhes tudo o que ele precisava. E aí segue falando. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivo de sua ausência. Então a gente entende aqui que esse senhor desencarnou, talvez, não sabemos há quanto tempo, mas de certa forma que ainda a família na Terra ainda está sofrendo as consequências dessa partida do Alonso, né? Então a esposa ainda está muito acabrunhada e os filhos, apesar de saudáveis, estão ainda muito ansiosos por conta da partida dele. O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: Tenho sentido tanta falta deles. Já é uma pessoa, a gente pode começar a tirar algumas conclusões, porque a gente sabe que as pessoas que partem e que ficam muito apegadas a esse sentimento, né, de quem ficou para trás, principalmente a sentimento de desespero ou de raiva, né, ou de inconformação,
essas pessoas nem sempre estão bem do lado de lá. Às vezes são aqueles que estão perambulando pelo umbral ainda sem se encontrar. Mas a gente já vê que algum certo de equilíbrio esse senhor já tem. O Alonso, ele está chegando todo respeitoso ao Alfredo, ele está trabalhando junto com o pessoal. Então, em vez de ser atendido, ele está atendendo. Mas ele está demonstrando ainda para a gente que, apesar de ter consciência e algum equilíbrio, ele sente falta daqueles que ficaram para trás. Então, quer dizer que nós não vamos sentir falta. Ou porque fomos, ou porque alguém foi e a gente ficou. Então, nós não estamos falando para não sentir a dor da perda ou da ausência, mesmo que seja temporária. A questão é o equilíbrio, é a confiança, é entendimento de que existe uma razão para que aquele momento haja aquela separação. E isso é assim para quase todos nós. É claro que nós sabemos que tem os casos que as pessoas que se amam ou que são muito próximas partem às vezes juntas, por um acidente ou seja lá qual o motivo. Mas é raro. O que normalmente acontece é uma separação temporária. Alguém vai primeiro e outro vai depois. Então, o sentimento da ausência, a saudade, a gente não apaga. Isso é normal a gente sentir. Mas a confiança, né, a fé e tentar entender o porquê que eu estou nessa situação agora e a pessoa em outra, e seguir adiante, seguir buscando trabalhar, evoluir, é o que ele está fazendo aqui. Mas ele está deixando claro o sentimento, né, a falta que ele está sentindo deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada, de quem deseja alguma coisa medindo a extensão dos obstáculos. Então, ele estava mostrando que ele estava precisando ainda de um auxílio, mas ele estava resignado. Mas ele estava também sabendo que aqueles obstáculos tinham uma razão de ser. E aí o Alfredo segue, né? Você, porém, Alonso, continuou o Alfredo comovido. Não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Então, olha, o Alfredo está tranquilizando ele que, sabe assim, quando você estava encarnado, é claro que você podia fazer muito por eles. Mas agora, no plano espiritual, você talvez ainda desconheça, mas você pode fazer coisas em benefícios maiores ainda e com mais segurança, sem tanta, né, influência das inferioridades que a gente enfrenta na Terra. Porque ele lá está bem amparado agora. A não ser que ele se perdesse, voltasse essas vibrações mais desesperadas e se desgarrasse dessas orientações, né, de quem está no comando, de quem sabe o que está falando. Então, e é por isso até que começa o capítulo falando que apesar de toda aquela camaradagem, aquela harmonia, pairava um sentimento de respeito à hierarquia. Então, e é o que o Alonso está mostrando. Ele está buscando o auxílio do Alfredo, mas com extremo respeito à posição do Alfredo, que é superior à dele. Então, ele não pode exigir nada. Ele está pedindo auxílio. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperceptíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. Então, ó, existe uma diferença muito grande entre sentimento elevado e sentimentalismo. Aquilo que muitas vezes é uma lamentação, a pessoa muitas vezes se coloca até numa posição de vítima, de sofredora. Ah, porque eu não mereço, aquela pessoa foi, Deus não gosta de mim, tirou essa pessoa de perto de mim. Então isso é um sentimentalismo que é cultivado muitas vezes aqui em nosso círculo dos encarnados, que é diferente ao sentimento elevado,
o sentimento que entende, o sentimento que tem confiança nos desígnios divinos, né, para aquela separação temporária. E esse sentimento elevado é o que o Alfredo está falando. É sempre um caminho reto para a nossa alma. Então sempre acaba nos trazendo um benefício. Acaba nos levando de maneira mais rápida, porque é um caminho reto. Porque existem os caminhos tortuosos, os caminhos que a gente fica fazendo círculo e não sai do mesmo lugar. Mas o caminho reto para a elevação é o que nos leva a uma condição melhor, que é uma recompensa, de certa forma, é uma consequência boa dessa nossa postura, né, de confiança e de fé. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. Então, o que o Alfredo está falando aqui também mostra como é delicado esse ponto onde o espírito está, e mostra para a gente também que, apesar de ele já estar de um lado de trabalhador ou de sendo auxiliado, ele pode cair de nível vibratório mais uma vez. Não estamos falando que vai descer na sua evolução espiritual, mas nós temos altos e baixos de padrão vibratório. E se nós estamos confiantes, se nós estamos no padrão vibratório alto, nós alcançamos aqueles que nos ajudam nesse padrão. Mas se a gente entra numa vibração ruim, a gente volta para o umbral. Então aqui deixa claro para a gente que o Alonso, se ele não vigiar, se ele não tomar cuidado com isso que ele está sentindo dentro dele, se ele desorganizar a forma de pensamento dele, ele pode baixar o padrão de novo e ele pode voltar para um ambiente onde ele não tem o mesmo auxílio, não tem a mesma sensação de vibração, de harmonia e tudo mais. Então ele volta às sensações ruins. Então isso faz com que a gente entenda que o espírito nesse quadro aqui, ele ainda está suscetível a voltar para baixo, a subir um pouco mais, dependendo do vigiai, né? A gente entende muito bem a questão do orai e vigiai dessa maneira. Não adianta só a gente pedir se a gente não se policia naquilo que depende da nossa vontade, daquilo que depende da escolha que nós fazemos com relação ao pensamento, o sentimento que vem até a gente, como que a gente lida com esse sentimento, se eu vou cultivar, alimentar algo ruim ou se eu vou confiar e alimentar algo bom. É aí onde determina se a gente continua num bom local ou se a gente desce. E aí o Alfredo continua ainda esclarecendo para ele, ó. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. Então, a saudade que fere, quer dizer, nos coloca numa situação que a gente às vezes até não consegue cumprir as obrigações com relação à vontade divina. Não aceita. Então, essa saudade não é saudável. Ela não é louvável e nem útil. É enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Eu não sei se está bem claro para vocês, ou até se vocês querem fazer alguma pergunta ou alguma observação, mas aqui para mim está muito claro o quanto que a nossa escolha com relação ao controle dos nossos pensamentos determina completamente o nosso destino ou a nossa situação por algum tempo, tanto aqui encarnado quanto lá depois desencarnado. É isso que eu ia falar. É que nós temos que já ir sendo preparado para a hora que a gente for. E que realmente o sentimento não vai acabar. Mas nós já temos que entender que nós já estamos desligados da família. Sim, que nós temos, na verdade, não é desligado, né? Nós sempre vamos ter o mesmo sentimento, mas nós temos que nos colocar em condição de submissão à vontade de Deus com relação a uma separação temporária, que é o que eu falei, vai acontecer para todos nós.
a não ser... Aqui, Oi. desculpa, Marco, termina. Não, pode falar, pode falar. Não, é que eu estou até relacionando a perda do meu pai, que eu lembro da Sila falando para mim. É, Eu estava no meu momento de pânico, ela falou, você não está tendo fé. é, E isso nunca saiu da minha cabeça, porque eu lembro que eu estava num momento pedindo, pelo amor de Deus, para ele reagir, e quando a gente estava rezando, ele começou realmente a ir para o caminho oposto, e eu entrei no desespero. Então, não é uma questão de desapego, mas é uma questão de acreditar que não é o fim, né? E que é o curso natural e que a gente vai continuar e tem algo após essa passagem, né? exatamente. É a Que não confiança acaba aqui, né? plena, né? A confiança plena de que não é o fim, né? Exato. É um momento... E a fé, Lela, às vezes a gente fala assim, a oração, a gente já discutiu muito sobre isso, né? Muitas vezes a gente coloca nas nossas orações o que a gente quer. O nosso desejo. E não entende que às vezes o que é melhor naquele momento não é o que Deus preparou para aquele momento. Então, a gente às vezes pode orar, 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 mas tem coisas que a gente não muda. E a fé é isso, é acreditar que a gente tem ainda o direito de continuar pedindo o que a gente quer, mas sempre se colocando na submissão da vontade de Deus. Quer ver o exemplo maior disso? Vocês se lembram na passagem do Evangelho, quando Jesus ia ser crucificado, ele fala, numa oração, fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas não for possível que seja feita a vossa vontade. E Jesus foi crucificado. Então, Jesus tinha o desejo de talvez conseguir contornar e corrigir a humanidade de outra maneira. Mas se fosse a vontade de Deus, outro caminho, e olha o caminho que Jesus enfrentou. E ele se submete. Olha a confiança. Então é isso que é o resumo do que a gente está falando aqui hoje. A gente tem direito de querer alguma coisa, mas a gente só não pode se revoltar com relação ao que acontece nas nossas vidas que estão além da nossa capacidade de escolher, né? Então é Mas isso a fé, é então, isso a submissão. Oi? esse momento, quando fala dessa saudade que fere, essa saudade que é esse momento que a gente perde um pouco o controle, que a gente não entende, na verdade isso gera vibrações inferiores e negativas, né? Mas Lela, é claro que nós também, assim, o que está falando é a perpetuação, muitas vezes, de um desespero. Porque a gente não pode condenar ninguém, por exemplo, até que quando perde alguém, fica por algum momento nesse sentimento. Eu acho que é preciso extravasar, mas depois é só para poder botar para fora aquilo que está pesando. Mas depois, aí a confiança, a oração te traz de novo para cima. E aí é continuar confiante para não continuar mandando aqueles sentimentos. E aí a gente entende até. Vocês entendem por que falou naquele capítulo dos que dormem? Que tem os que dormem, mesmo aqueles que não estão ali naquela condição de inferioridade como eles, são os que acabaram de desencarnar, têm um certo merecimento, são colocados para dormir, são tratados no plano espiritual dessa maneira, para não receber essas influências mais carregadas quando os seres que ficaram na Terra estão ainda nesse desespero inicial. Então, até isso, a providência divina consegue cuidar, né? Afastar nesse momento que é necessário. O problema é a continuação desse sentimento, né? Como falar, uma saudade que fere e que nos impede de seguir a vida, de cumprindo, atendendo à vontade divina, quer dizer, seguindo os nossos deveres. Na nossa missão ainda encarnada, porque se a gente ainda está aqui, se alguém foi e a gente ainda está aqui, é porque a gente ainda tem aqui o que fazer. Muito o que aprender, o que trabalhar, o que corrigir, o que pagar, o que resgatar. Seja lá o que for. Mas é nisso que nós temos que confiar. Se ainda nós estamos aqui é porque existe uma razão. Porque a hora que chegar a nossa hora, não tem o que faça. É a única coisa que a gente sabe, que a gente não tem controle. É só realmente Deus quem tem controle sobre isso. O dom da nossa vida encarnada.
O Marco, Mas Oi. então, desculpa. oi, desculpa. Não, pode falar. Sobre os que dormem, você falou naquele dia que as pessoas que acreditam que não há nada do outro lado, né? Que nem eu tô pensando no caso do meu pai. Meu pai era pastor evangélico e ele acreditava que ele ia ficar dormindo, né? E você falou que ele teoricamente estaria dormindo, mas quando ele acorda? Então, Thelma, aí depende de uma série de fatores. Depende da profundidade dessa crença dele. Depende do merecimento de muitas outras coisas que ele fez também, em nome de Jesus, porque ele era um cristão, provavelmente, mas ele tinha essa crença. Depende, Thelma, da oração. Nós vimos agora há pouco o quanto é poderosa a ação de uma oração no acordar desses que estão do lado de lá. Então, nós podemos contribuir. O quanto que isso é, não fala lá. E eu acho que é porque também isso varia, assim, de maneira extremamente grande, dependendo do grau de endurecimento, dependendo do grau de culpas que tem dentro da cabeça de cada um. Porque você viu, Thelma, relatou aquela senhora que tinha um pesadelo, porque ela carregava uma culpa Sim, muito grande por conta de um crime, né? Então, sim. isso tudo eu acho que influencia. Então, não há regra. Não há Ah, regra. tá. E eu acho que nós, agora, também conscientes disso, e o plano espiritual, vamos supor, ele como evangélico. Eu imagino, Thelma, que o ambiente espiritual que também ampara essas pessoas que vivem o evangelho de maneira muito intensa é muito grande também. Então, ele pode ter essa crença, mas ele pode ter um amparo e um trabalho espiritual muito grande para poder acordar ele. E Sim, nós também, favorecendo com as nossas orações. entendi. É porque a gente, que nem para mim, que era evangélica, não foi ensinado isso, né? Então a gente não tem costume de orar pelas pessoas, assim, que nem quando alguém morre, alguma coisa assim, ou desencarna, eu sempre oro para que essa pessoa seja bem recebida, que ela fique orientada, né? Que ela não fique desorientada, tá, tá, tá. Só que para mim é novidade isso, sabe? Entendi. Que mesmo depois da morte, você precisa orar por aquela pessoa, Sim, entendeu? Então, para mim, aproveitando que eu estou perguntando agora, eu queria claro. perguntar mais uma coisa. É, Com relação à volta de Jesus, é. como que é acreditado Espiritismo. é, Jesus prometeu um consolador, né? Que viria em tempos que a humanidade estaria pronta para ouvir o que ele tinha para falar. Então, para o Espiritismo, Jesus já está aqui. É o Espiritismo. Nas, comuni- então, tá. nas comunicações de Allan Kardec, que Allan Kardec listou as comunicações, se você pegar, Thelma, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um monte de mensagens de espíritos evoluídos. Tem de João Batista, tem de Lázaro, tem de Paulo, tem de Santo Agostinho. E tem algumas mensagens que ele não coloca nome específico, ele coloca o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o próprio Jesus. Jesus. Então, faz todo sentido, assim, é claro que todo mundo tem o direito de discordar disso, mas para nós, os espíritas, faz todo sentido, porque agora Jesus veio para desmistificar o que foi dito em parábolas na época, porque a humanidade não tinha capacidade para entender. E ele só não se identifica como Jesus porque ele não quer contenda. Ele não quer que as religiões fiquem, eles estão falando que é Jesus. Não. Ele assinou como Espírito de Verdade, porque se a gente analisar as mensagens, você só vai encontrar verdade ali. Você não vai encontrar nada que esteja em desalinho com o que ele disse há 2.000 anos atrás. Então, para o Espiritismo, o Consolador prometido são as próprias instruções que nós recebemos do mundo espiritual agora, a partir do ano de 1850 e alguma coisa. Entendi. Ô Lela, você ia falar alguma coisa?
Eu só ia tirar uma dúvida em relação à questão da saudade que fere. Então, a gente está falando que essa saudade que fere sem fé, onde a gente entra em desespero, pode levar a gente a um outro padrão vibratório. Para nós que estamos encarnados, quando a gente entra num processo de saudade que fere, né, de inconformismo, isso impacta quem desencarnou também? Ou é só algo com a gente? Não, impacta quem desencarnou. É por isso que muitas vezes se pede que a gente não emita vibrações ruins, porque isso a pessoa, um sentimento bom, ele recebe da mesma maneira, por isso que é o que a Thelma, eu estava falando agora para a Thelma. Se alguém do lado de lá, que nós queremos bem, tá ou dormindo, ou no umbral, ou em colônias espirituais superiores, se a gente vibra bem, se a gente faz uma oração de amor, de emitir, pode ser uma saudade, Lela, não tá falando uma saudade que fere, assim, assim, ó, tá doendo, um aperto no meu coração. Essa saudade é a saudade. A que É a fere inconformada, é a raiva. a saudade que fere, é a revoltada. É a saudade que não se conforma. Então, essa ainda emite ondas. Eu acho que, se eu não me engano, a gente vai ver aqui na sequência, mas se eu não me engano, os familiares ali do Alonso estão mais ou menos nessa saudade e por isso ele está sentindo ali do lado de lá. Entendeu? Então, isso não está contribuindo para ele. Tá, obrigada. Beleza, mas podem continuar perguntando aí. E então ele falou para que ele não se precipitasse nesses abismos do pensamento, para que ele não caia de padrão. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Quer dizer, ele estava conversando, sorrindo, mas quando o Alfredo foi muito claro para ele não entrar por essa, porque ele estava achando que talvez o Alfredo fosse apoiar aquela saudade dele e fazer aquilo que ele iria pedir. Mas aí, nesse momento, ele se sentiu um pouquinho amargurado e meio que começando a chorar, né? Falou: reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu. E de fato sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. Olha aqui, ó, o que ele está falando. Ele está entendendo o que o Alfredo explicou, ele concorda, ele é extremamente reconhecedor da oportunidade que Jesus está dando para ele, né, nesse trabalho, junto com aqueles espíritos, né, mais que podem dar um sustento para ele. Mas ele está falando, mas eu te peço licença para poder ir visitar minha esposa e meus filhos que estão nessa situação. A mesma coisa que aquela senhora pediu pro Clarencio, no nosso lar. A mesma coisa que o André Luiz queria fazer também. Então vocês veem que isso é natural. Né? Nós aqui encarnados sentimos falta de quem foi, e quem foi também pode ficar aflito ou sentir saudades daqueles que ficaram na Terra. E aí ele pede permissão para o Alfredo para ir. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Então, os pensamentos da esposa e dos filhos. Então, olha isso. No momento em que ele se concentra pensando na família, ele sente os pensamentos aflitos da família. Enquanto ele está trabalhando, envolvido com alguma coisa no plano espiritual, ele consegue ficar, de certa forma, imune a isso. Mas quando ele se liga, ele sente. E é a mesma coisa conosco aqui na Terra também. Se vem um pensamento desse, de saudade de alguém que foi, e a gente fica alimentando esse pensamento, a gente está se conectando, a gente está mandando vibração boa ou ruim para aquela pessoa. Se a gente se ocupa, porque a gente confia, sabe que a gente ainda tem o que fazer aqui, a gente consegue neutralizar, de certa forma, isso. E aí o que ele fala, então, nesses momentos que ele sente o pensamento deles, esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a Terra. Então, olha isso, ele se liga totalmente à vibração da Terra.
Às vezes consigo repousar um pouco, mas com muita dificuldade. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Então, olha isso, ele sente isso, ele sabe que eles estão chamando. Então, são aquelas que estão sentindo aquela saudade que não é sadia. É a saudade que não se conformou, que está revoltada às vezes até com o que aconteceu e pedindo que ele volte. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Então, olha o que ele está falando. Essa sintonia que está acontecendo durante a noite está abalando o dia a dia dele no trabalho. Ele está falando, não estou sentindo mais a mesma firmeza que eu estava sentindo talvez no início do que ele começou a fazer ali. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. Ó, então ele está assumindo aqui, ó. Eu reconheço que o meu lugar agora é aqui e que eu devo estar conformado com isso. Mas aí ele segue pedindo, no entanto, confesso que a minha luta espiritual tem sido bem grande. Então ele acha que ele não está conseguindo, ele precisa de um contato direto com a família. E ele ainda fala, estou certo de que me perdoará a fraqueza. Quer dizer, já falando para o Alfredo assim, eu sei que você é um espírito que perdoa, que você sabe que isso é uma fraqueza minha, eu tenho certeza que você vai perdoar essa minha fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar, sem os meios de atender como se faz indispensável? Então, olha aqui, Lela, a resposta à sua pergunta. Então, que chefe de família não se sentiria atormentado, ouvindo angustiosos apelos do lar? Então, eles sentem do lado de lá o que a gente se conecta, o que a gente coloca em nossas orações. Por isso que é muito importante a gente botar em nossas orações vibrações boas, de confiança, emissão de amor. Não estamos falando aqui que nós não temos o direito de sentir saudade. Temos sim. Mas nós temos que, acima de tudo... Ó, quer uma forma, eu acho que para mim funciona bem. Aqui na Terra, a gente não tem filho que às vezes vai morar fora? E quando ele está morando fora, você fica desesperado que ele está morando fora? Você quer pedir para ele não ir? Não vai fazer esse intercâmbio ou não vai estudar na faculdade em outra cidade? Você fica desesperado? Se você falar, ligar para ele e falar desesperado, volta, 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 ele não vai conseguir fazer a faculdade, ele não vai fazer o intercâmbio, ele vai voltar. Mas se você liga, confiante que aquela viagem é temporária, que aquilo que está acontecendo é para o benefício dele, você consegue numa ligação, ou a ligação que eu estou falando, é a oração. É a nossa ligação com o plano espiritual. A gente pode, numa oração, não entrar em desespero. Emitir o tempo todo palavras de estímulo para quem está longe. E é isso que a gente tem que entender. Então nós temos que emitir nessa ligação que a gente faz, somente palavras de estímulo, ou vibrações de estímulo. E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Então ele ainda continuou falando, se explicando, né, para o Alfredo. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Então olha o que está abalando ele. A falta de estrutura dos que estão na família. Ele falou assim, eu queria pedir para eles que eles pudessem ficar calmos. Porque eu ainda sou frágil e eu estou sentindo. Eu preciso do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações sem desfalecimentos. Então aqui está muito claro que ele está cambaleando ali agora nesse momento por conta da postura de quem está na Terra. Então olha isso, eu estou querendo pedir ao Pai que consiga dar calma e coragem para eles. Eu queria pedir que eles me ajudassem para que eu pudesse continuar aqui confiante, sem desfalecimentos. Mas não é o que está acontecendo. Por isso que ele está querendo ir lá, para de alguma forma tranquilizá-los. O que ele quer? Ele não quer voltar, ele não quer ficar apegado a eles lá. Ele só quer acalmar quem está desesperado ali na Terra. Então, ó, quem sabe me considerar agora, permissão precisa. Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espiritistas.
Quer dizer, olha o que ele está falando. Eu sei que ali perto da minha casa tem um grupo de espíritas. Tem uma casa espírita. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras. Então, olha como funciona muitas vezes a comunicação, as mensagens do lado de lá. Os espíritos querem dar mensagem. E eles buscam um local onde possa ser esse meio de comunicação. Os meios de comunicação são os médiums. Vocês se lembram o nome desse livro? Os Mensageiros. São as pessoas que conseguem trazer recados do lado de lá para quem está aqui. Então, ele sabe que talvez não fosse difícil ele encontrar o caminho para poder dar essa mensagem. Breves que fossem, tentando tranquilizar a esposa e os filhos. Então, a intenção dele não é largar o que ele tem para fazer ali em cima. É somente tranquilizar aqueles que estão aflitos, que estão interferindo naquilo que ele está sentindo. E Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Então, mais uma vez, a gente analisando a postura de quem está orientando. Eu já falei para vocês, aquele capítulo dos dementados, para mim, me serve de maneira muito proveitosa até hoje. Porque às vezes a gente quer ajudar, mas a gente fala grosso, a gente agride, a gente não tem paciência. E aqui o Alfredo, olha isso, ele provavelmente vai ter que negar o pedido. Mas olha isso, Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Quer dizer, ele não falou, não, eu não posso, não vou te autorizar. Porque isso é o que a gente fala muitas vezes para alguém que pede alguma coisa, ou nossos filhos, por exemplo. Não. Mas isso, psicologicamente, a gente sabe que é o negativismo, sempre a negação, a negação. Olha, vamos analisar a postura do Alfredo. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Quer dizer, o Alfredo estava sensibilizado com aquilo. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender. Quer dizer, olha o André Luiz percebendo até que o Alfredo até queria, pela sensibilidade da ocasião, queria falar, pode ir, que é o que muitas vezes a gente até tem vontade de fazer com uma pessoa que a gente quer bem e que está pedindo algo nesse nível. Então, ó, senti no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender e com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouvi-o ponderar. Então, o que ele fala? Ele explica, não com negativismo. E olha o que ele fala. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Quer dizer, não é impossível. O que você está me pedindo, eu poderia te autorizar. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, creia que, como amigo, eu ficaria preocupado com você pela manutenção da sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe. Quer dizer, o Alfredo está nos mostrando o quanto também que a espiritualidade não interfere no nosso livre-arbítrio. O Alfredo tem autoridade para explicar, para ponderar, para alertar, mas não para proibir. E nós temos essa liberdade aqui. Nós temos orientação o tempo todo do que é certo e do que é errado. Mas nosso Pai nos permite a gente fazer o que a gente quiser da nossa vida. Só que as consequências nós também temos que arcar. E é o que então o Alfredo está falando. Eu poderia te deixar aí. Eu sei que tem pessoas aqui que te levariam até lá onde você quer ir. E eu não posso abusar da minha autoridade. Não posso impedir se você realmente quiser e for. Mas creio que seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. Então, nós vimos mais uma vez também pelo nosso lar e por outros capítulos que a concessão, muitas vezes, a autorização, não é autorização, mas eles acabam me fugiu o termo, mas concordando, assim, indo com a anuência, né, dos espíritos, quando eles sabem que aquilo vai ser proveitoso, ou quando eles sabem que tem o merecimento e que vai ser útil para aquilo acontecer. O André Luiz passou o livro inteiro do Nosso Lar com o pessoal fugindo desse assunto dele.
A hora que ele já tinha um fortalecimento e um conhecimento do plano, ali no plano espiritual, ele já tinha trabalhado um tempo na regeneração, aí deixaram ele ir. E vocês viram que mesmo ele estando preparado, ele se balançou completamente a hora que ele chegou na casa dele. E poderia ter falhado, mas é que a espiritualidade sabia quando ele já tinha preparo suficiente para isso. E o que o Alfredo está falando para o Alonso é o seguinte: é de interesse seu que você fortaleça o seu coração. Quer dizer, os seus sentimentos ainda estão oscilando a tal ponto que provavelmente quando você chegar lá, você não vai conseguir fazer o que você acha que você vai fazer. Você vai ficar enroscado naquele sentimentalismo, que é o que falou ali em cima também. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Então, nós não podemos forçar a situação. Quando não é hora, ou por parte de um lado ou por parte de outro, nós temos que respeitar. As coisas acontecem no momento em que elas são propícias para poder realmente caminhar para frente com aquela situação. Ou ajudando aquele espírito a seguir avante, cada vez mais aprendendo, né, se fortalecendo, ou se a espiritualidade sabe que o coração, o sentimento daquela pessoa amada que está do lado de lá, ainda não vai ter estrutura suficiente para conseguir ir e voltar de maneira proveitosa, não vai acontecer ainda essa permissão. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Então, olha isso. Então, é uma providência divina, né? Então, é um planejamento do mais alto essa separação temporária. Então, você precisa desse tempo aqui sozinho, no plano espiritual, e a sua mulher precisa também desse tempo lá, sozinha, no mundo encarnado. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre-as também você com a separação dela. Então, os dois estão sofrendo. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. Então, olha isso. Olha que profundo isso que está falando, né? A gente acha, às vezes, que isso é um castigo, que é uma punição. E não entende que é um momento, às vezes, tão breve, né? A gente acha que é tão longo. Mas é um momento que Deus nos deixa sozinhos, separados das pessoas amadas, a fim de aprendermos algo de novo que ainda não estamos aprendendo e de melhorarmos os nossos sentimentos. Então, fortalecer o sentimento do amor, independente da proximidade daquela pessoa ou não, faz parte desse aprendizado. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Então, olha também mais isso que ele segue falando. Então, esse momento de solidão, quando bem aproveitado, quando aproveitado pela alma, precede o sublime reencontro. Então, às vezes acontece uma separação, mas os lados envolvidos ficam endurecidos com relação a essa separação e não aproveitam, não procuram entender e se melhorar, e isso distancia cada vez mais essa reaproximação. Agora, quando esse momento de solidão é bem aproveitado, ele precede o sublime reencontro. Então, isso faz com que encurte o tempo que nós estamos separados. Faz com que aconteça de maneira mais rápida, porque vai ser seguro essa reaproximação. Mas isso não depende só de nós. Isso depende de ambas as partes. Então, nós temos que nos esforçar, sim. E nós podemos contribuir para o outro lado. Mas quando for proveitoso para os dois lados, essa reaproximação ou esse reencontro acontece. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização.
Então, os filhos que você fala que são seus filhos, são filhos de Deus, acima de tudo. Você é filho de Deus, eles são filhos de Deus. Então, voltando à nossa forma de entender que apesar dos papéis que nós assumimos aqui na Terra, nós, na verdade, somos todos irmãos. Então, apesar dos vínculos consanguíneos, pai, filho, esposa, sobrinho, parente, primo, no fundo, nós todos somos espíritos irmãos. E é isso que aqui o Alfredo está falando para ele. E esses filhos que você está aqui se preocupando, eles precisam reafirmar nas suas responsabilidades. Se você chegar e ficar sempre resolvendo o problema para eles, eles não vão ter a responsabilidade e não vão conseguir andar pelas próprias pernas. Por enquanto vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Olha aqui, Lela, mais uma vez para a gente entender. A saudade que é prejudicial é a revoltada. Não é que sente a ausência, é a revolta. Por isso que ele está sofrendo as consequências ali no plano espiritual, porque os filhos estão sofrendo e revoltados. Estabeleceu-se a desordem doméstica depois da sua vinda. Então, desestruturou a casa. É o que eles estão deixando claro aqui para a gente. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Então, se não pode ser feito nada, o pedido, a oração é o que deve ser feito, né? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Então, uma palavra que em todo esse trecho aqui me chama muito a atenção. Porque nada nas determinações de Deus é injusto. Às vezes a gente acha que está sendo feita alguma injustiça com a gente. Mas ó, aqui, ó, precisam eles a conformação com a realidade justa. Então, o que eles estão passando não tem nada de injustiça. Só que agora é necessário que eles peguem o que você já deu para eles e se utilizem para se reerguer. E você da mesma maneira. Você tem que se conformar que você foi chamado a uma nova fase da sua experiência, da sua vida. E você tem que se aperfeiçoar nisso. Em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Quer dizer, se você deixar com que isso que está acontecendo, que cresça, que seja alimentado dentro de você, você vai cair cada vez mais num abismo. Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Quer dizer, o problema que o Alfredo está falando para ele é assim, você é tão dedicado à sua família que a gente sabe que se você for lá, vai ser desastroso. Você não vai conseguir se desvencilhar dessa sua preocupação. E olha agora o que o Alfredo finaliza, para ele entender. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da cruz, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Tem muita coisa para a gente aprender no que ele falou aqui agora. Primeiro, até a espiritualidade está em aprendizado. Você viu que o Alfredo já errou com outros. Então, ele já autorizou outros, porque entendia também os motivos, mas ele viu as consequências e aprendeu com isso. Então, o Alfredo agora está falando por experiência, porque ele já consegue reconhecer a posição que o Alonso se encontra de angústia, de ainda fragilidade do sentimento. Então ele sabe que se ele for, a chance é muito grande dele não voltar mais, como aconteceu com esses 2 que ele autorizou há algum tempo atrás. Não vigiaram o coração convenientemente.
ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e, passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Quer dizer, como o que aconteceu com o André Luiz. Só que o André Luiz foi autorizado, provavelmente por espíritos mais experientes e que sabiam que ele realmente já estava pronto, que ele teria condições de passar por mais dura que fosse a experiência, que ele conseguiria voltar. Mas esses aqui não foi o que aconteceu com eles. Estavam como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei quando poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Então, olha a lamentação do Alfredo, que hoje ele entende que realmente propiciou, facilitou a queda de dois irmãos, e por isso que ele está falando para o Alonso. Se você realmente quiser ir, eu não posso te pedir, mas eu estou te falando com segurança. É muito provável que a hora que você chegar lá, você vai ficar preso a esse visgo das tentações, como ele fala, né? Que as nossas tentações, a gente às vezes associa a palavra tentação só com as coisas, né, do pecado, mas não. A tentação da materialidade, do sentimentalismo, do apego. E ele ficou preso como uma teia a essa tentação de não confiar em Deus acima de tudo e se preocupar achando que Deus se esqueceu da família. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Então, isso era um voo de grande altura. Lidar com esse tipo de sentimento requer um preparo da pessoa já na questão da emoção, que precisa estar fortalecida. Então, olha só, voos de grande altura pedem asas fortes. Então, se a gente quiser fazer grandes voos, nós temos que primeiro cuidar de fortalecer as nossas asas, porque senão a gente não consegue voar. Então é isso que é o resumo de tudo que a gente faz aqui, às vezes encarnado, ou do que eles trabalham ali no plano espiritual. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador abraçou e murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Ao admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Então, o André Luiz aprendeu muito com isso, né? E seguiu ainda aprendendo, porque as conversas ali ainda continuaram. Mas essa é uma lição que mostra para a gente a nossa necessidade de realmente nos submetermos ao tempo das coisas acontecerem, confiando sempre em Deus, né? Então, se nós ainda não trabalharmos esse nosso fortalecimento, nós não vamos poder ser colocado nessas situações que possibilitam as nossas quedas. E as pessoas que não obedecem, né, do lado de lá ou do lado de cá, são aquelas que favorecem a essa aproximação desses espíritos que ficam presos ali, a crosta, né? Então, é isso que agora aqui na lição de hoje nós aprendemos, né? E tem muita coisa aqui para refletir ainda. Eu não sei se ficou alguma dúvida ou se vocês querem falar ainda alguma coisa. Ô mãe, acho que agora você pode... Oi, Léo. Não, acho que a sua mãe está tentando falar. Ô mãe, é que você tinha conectado 2 vezes a conta, por isso estava dando eco aí. Se você abrir agora, dá. Agora tá. Tudo tem a sua hora, tudo tem que ter, como o próprio André Luiz.
a primeira vez que ele foi lá, que escutou a outra pedir para voltar para ver os familiares e foi dito o que foi dito para ela. Ele entendeu que ainda não era a hora para ele. Depois que ele passou por várias experiências, por várias coisas que ele escutou e que foi falado para ele, que ele assimilou isso, aí ele teve a permissão para vir. Oportunidade. Ele sempre queria, mas ele acatava quando ainda não era, por reconhecimento. Do mesmo jeito que o próprio Alonso também. Ele queria, colocou para fora o que ele gostaria, mas entendeu e obedeceu. Que eu não tinha ainda, eu não estava preparado. Exatamente. Certo, certinho. E aí, Vamos mais alguém? É uma outra forma de mostrar também um pouco da lição do como rezar, né? Sim. O famoso não pedir o que a gente quer, mas entender o que tem que ser feito e esperar e pedir para o que é o melhor e não o que a gente quer. Então, Seja feita a vossa vontade. É isso aí. Assim seja. Pedir recursos, fortalecimento, esclarecimento, isso sempre, né, é bem-vindo. Paciência. Nossa, esse capítulo foi maravilhoso, gostei mesmo. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Então tá bom, gente. Obrigado mais uma vez. Hoje até passamos do tempo aqui. Pois é. Maneiro. Até boa noite para todos. Boa noite.